Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas. Em chamas, quer dizer, um foguinho de leve, assim. Eu procuraria meu médico se fosse você. Eu falei pra você não fazer aquilo, pra usar camisinha, aí isso que acontece, tá vendo? Eu vou tentar fazer melhor da próxima vez, se tiver uma próxima vez. E Joel Moraes. Eu vou comer a tia Petúnia. Oxi. Quantas camadas? Né? Bom, como prometido no Pilha de Bis número 347, quando falamos do encontro do Superman com um Quarteto Fantástico, na época do lançamento do filme do Superman, eu sei que nós já passamos uma semana do lançamento do filme do Quarteto Fantástico, mas prometemos que iríamos fazer a mesma coisa dessa vez com a primeira família da Marvel. Então, como promessa é dívida, e a gente paga nossas dívidas às vezes, estamos aqui, não é isso, Maurício Dantas? Parabéns aí ao Joel, né? Que ele não nos ouça. Pela ideia dessas duas pautas aí cruzadas de Superman e Quarteto agora. E acho que ficou legal, né? Pelo menos pouca gente, de pouco podcast de gibi já fala de gibi mesmo, né? E pra falar de gibi, velho, então só a gente. Pois é. Então, Joel Moraes, qual encontro do Quarteto Fantástico com um Superman genérico que vamos falar hoje? Rapaz, a gente vai falar de um clássico dos anos 80 pra gente da velha guarda. Quem leu pela editora Abril. Saiu aqui pela primeira vez em Grandes Heróis Marvel, que você mesmo acabou de me lembrar, eu nem lembrava do número, 19, em off. E que a capa, eu nem lembrava da capa do Grandes Heróis Marvel, você mesmo que falou. A capa traz toda a sabedoria da equipe que cuidava da editora Abril dos quadrinhos de super-heróis. A capa ela traz o Quarteto Fantástico cercado pelos X-Men, pelo Homem-Aranha, pelo Capitão América, e você não entendia que bagaceira era aquela na capa, o quarteto sendo cercado por esses heróis e prestes a levar uma surra. Aí quando você abria, era revelado o verdadeiro spoiler, você só descobria na história, Abril tirou da capa o personagem que tinha causado tudo isso, o gladiador, o Kala-Ark. Acredito que o nome dele é esse, Kala-Ark, que é um personagem criado pelo Chris Claremont e pelo Dave Cockrum, integrante da Guarda Imperial Shi'ar, e que é um análogo do Superman. Do Superman, de certa forma, também do Mon-El. Isso que eu ia falar, que na verdade não era mais do Superboy, né? Porque afinal de contas a Guarda Imperial Shi'ar é o equivalente da Legião, né? Olha, 2 podcasts quase seguidos que falamos da Legião dos Super-Heróis, Maurício Dantas. A que ponto chegamos? E quem é que tá nos podcasts, né? Joel Moraes. Só faltou o Jamerson aqui. A Legião é a Legião, né? Só o fino. E pra falar de sincronia também, né? O timing de Joel aí, bem no mês que tem o gibi do Superman com a volta da Legião dos Quadrinhos. Tô dizendo, tudo se conecta. Aí o seu questionamento é válido, Marquito, mas como todos na Guarda Imperial são adultos, então assim, de certa forma seria um análogo do Superboy, mas todos eles são adultos, então é um análogo do Superman.
E como a Legião, ela tem o Superboy e tem o Mon-El, que seria assim o irmão mais velho do Superboy, ainda que só de consideração e não de sangue, então é como se esse gladiador ele juntasse os dois, tanto o Mon-El quanto o Superboy. Mas ele tá mais pro Superman, né? Porque ele é um adulto. E aí, desde a estreia desse personagem nos anos 70, o personagem é mostrado assim como sendo super forte, poder de voo, visão de calor, invulnerável, é a besta fera. É, não tem ninguém para ele. E aí, o John Byrne estava no auge, né, no Quarteto Fantástico, resolveu brincar com a ideia. Indo em direção à edição 250, Fantastic Four, em 1982, se eu não me engano, acho que é 82, né? Não sei se vocês confirmam aí, mas acho que é 82. Na 249 ele já começa com tudo, não tem muita enrolação não, é papufo. O gladiador tá no espaço perseguindo Skrulls. Os Skrulls tentam uma última cartada e explodem acho que é o motor radioativo, alguma coisa assim da nave. E o gladiador ele fica confuso. Quando ele recobre os sentidos, está desorientado, vem parar na Terra, né? Atrás dos Skrulls. Não tem muito mistério, meu amigo. Ele chega em Nova York, porque todo mundo da galáxia, quando vem para a Terra, tem que ir para Nova York, né? Não vai para De- nenhum outro lugar. Depende, se for Tokusatsu é em Tóquio. Se for monstro gigante, é Tóquio. Mas aí Marvel, né? A Marvel, o povo vai logo para lá. É mais ou menos como na DC, né? Que vai todo mundo para Metrópolis, vem de qualquer parte da galáxia. E aí, quando ele chega na Terra, pronto, já vai logo se estranhando, logo com quem? O Ben Green, o Coisa. Na sequência, o Tocha Humana. E até que ele invade o edifício Baxter, e aí é o coitado do Reed Richards e a Susan Storm. Susan Richards, melhor na época. Meu amigo, assim, o Birne, ele brinca muito. Se você for olhar, acho que na página mesmo aqui do primeiro contato, em que o gladiador desce dos céus pelos edifícios, em direção à rua, e fica sobre os carros, tem uma brincadeirazinha aí visual com o Superman do Christopher Reeve, do cinema. Porque dá pra ver. É o tipo de cenário assim que lembra muito o filme de 1978, Superman de 1978. As poses, a maneira como ele levanta um carro para arremessar no Coisa, a maneira como ele dá o socão no Coisa, que essa cena é linda. O Coisa sai atravessando vários veículos, esbagaçando e cai lá no meio do povo. É pancadaria, pancadaria da melhor qualidade. E não é à toa, né? O John Byrne ele não fazia só não, soco para um lado, tapa para o outro, e os personagens como se não tivessem com gravidade ao redor deles, não. Você pode ver que enquadramento, a narrativa, o personagem ele tá realmente assim, situado, ele tá ambientado. Na sequência você tem uma cena que é assim, é DC Comics pura, só que aí vai pro lado da Marvel. Ele pega o edifício Baxter, arranca pelos alicerces e inclina o edifício. Isso de um lado é DC Comics pura, né? Aquela coisa bem nonsense. Só que no quadrinho seguinte, você já tem o Reed Richards. Espera aí, ele está levantando o prédio pelo alicerce. Mesmo com a super força dele, ou ainda com a estrutura super reforçada do prédio, isso é impossível. O prédio deveria se desmanchar todo. Eu acho que essas sutilezas assim é o que torna o Byrne tão genial. Ele confrontou em uma página só o absurdo da DC, que é aquela coisa bem espetacular, tal, e até o mais surreal possível, mesmo se tratando de super-heróis, enquanto que a Marvel já tenta ser um pouquinho mais pé no chão. Do tipo, peraí, não tinha como o cara segurar esse prédio e ele não se desmanchar. Na DC ele faz isso desde os anos 50. Ele conseguia levantar um prédio e botar de volta no lugar, sem o prédio virar farinha. Na Marvel isso é questionado. Peraí, como é que ele está fazendo isso? E lá na frente isso vai virar parte da história, parte até da solução. Como é que ele consegue fazer isso? Na Marvel, para o Gladiador, o John Byrne acaba encontrando explicações pseudocientíficas. Lembranças que você tem disso daí, Maurício, quando você leu isso? Cara, eu li isso em Guerreiros Marvel empastado do meu vizinho, que nem Marvete é, mas eu lembro a gente discutir, eu não tinha lido ainda X-Men, Saga da Fênix e nada assim para conhecer a como é a Guarda Imperial Shi'ar, enfim, não tinha esse background, né? Pra mim é o Superman da Marvel e eu achei isso genial na época, assim, sabe? A santa ignorância da coisa acabou servindo a favor do jovem Maurício aqui. E não tive claro essa análise toda que você fez agora aí, mas de fato, né? Você voltando, você relendo agora, você entendendo como que o cara sugere
a marvelização, né? E que tem um pouco a ver também com o que o próprio Byrne tinha feito no Superman. De explicar melhor, né? Que existia um campo em volta dele, que ele conseguia expandir esse campo de alguma forma. Que lá depois, na morte, no retorno do Superman, isso foi meio que resgatado ali no Superboy, né? Tem que ter a Duzen como telecinese tátil o poder do Superman, porque não conseguem replicar exatamente, porque uma parte do DNA eles não conseguem entender. E eu gosto muito desse gibizinho, principalmente porque é Byrne, né? Ele faz uma coisa bem. Vai encaixando uma coisa na outra. A gente tá pra. Nesse momento que a gente tá gravando aqui, a gente tá pra gravar o próximo Avante. E vocês ouvindo lá o Cal, que é que vai sair primeiro, não sei. Eu vou comentar no gibi do Simonson, que também tem muito essa sacada, né? De pegar um universo, amarrar ali, colocar o Capitão América lanchando com a namorada, como tem aqui nesse gibi. E o Simonson lá vai e coloca alguém aparecendo do nada, e é uma história que vai para um lado, faz o crossover com o inferno do outro, e encontra isso, e encontra aquilo, e acontece 200 mil coisas, e tudo se encaixa dentro daquele universo ali. Pra quem não conhece, vai dizer assim, pô, quem é esse personagem? Vou ler o gibi dele. Pra quem conhece, é um bônus, né? Porque vale a pena. Pô, que bom que eu li aquele gibi, tô entendendo melhor isso aqui agora. Isso é feito com maestria por esses caras, assim, né? E Byrne é um dos que melhor fazia isso. Sempre fez, tanto que ele levou por. Não foi tanto tempo assim, realmente, né? A gente comentou em off outro dia, parece que o Byrne levou uma vida no Superman, não foi, foram 18 meses mais ou menos. Mas ele tem um título só de team-up, né? De encontros com outros, do Superman com outros personagens da DC, que é muito bacana também. E aqui o que ele faz de trazer o Aranha pra história, ele imita, né, a capa de Amazing Fantasy 15, né? É o que eu ia falar. Tem a capa da Amazing Fantasy, né? Com o Aranha com o Tocha Humana, né? O Aranha é com o Reed Richards. Ah, é com o Reed, isso. O Aranha chega na história, na 250, e vê um negócio meio disforme, azul, assim, espalhado pela cidade, parecendo borracha. Ele vai seguindo até descobrir a mão do Senhor Fantástico, ele vai até do resto do corpo. O Senhor Fantástico está desacordado lá, né, depois do confrontar o gladiador. E aí o Senhor Fantástico desperta e, pô, já sei o que é isso aqui. Ele tem não vai dizer de cara, né, mas ele entende que o gladiador tem esse poder psiônico, né, mais adiante vai dizer também que tem a ver com a autoconfiança dele, né? Eu lembro de um gibi até que o míssil dos X-Men assusta ele, né? Aí vence ele por isso, né? Deixa ele em dúvida em algum momento ali. E aqui a gente vai ter esse comecinho com o Reed enganando ele. E a Mulher Invisível também poderosíssima aqui, vamos comentar mais adiante sobre o filme. Mas quem reclama aí, né? Primeiro dessas maluquices que ficam repetindo à toa aí no Twitter, de que o Byrne isso, o Byrne aquilo, o Byrne é machista e aquilo, não vou defender aqui de forma absoluta ninguém, nem eu mesmo. Talvez só minha mãe e meu pai por questões de dívida moral, mas de resto não vou defender ninguém não. Mas esse argumento copia e cola aí de Twitter que a gente vê, pô, o Byrne foi o cara que deu um up da porra saiu de garota invisível para mulher invisível, né? Sob a tutela dele. Foi reconhecido muito o nível de poder dela, e aqui também, né? Ela segura ali no socão por bastante tempo o gladiador até ela desmaiar, né? E, pô, esse gibizinho assim, gostoso. Eu inclusive lembrei aqui que eu li isso recentemente no ônibus do quarteto. Claro que meu ônibus foi digital, graças ao Rapadura. E não li o segundo ônibus ainda, que também já está lá. Vou baixar até para seguir aqui essa leitura, dar uma recapitulada pelos meus maiores clássicos. E vou seguir adiante. Só para complementar, além de ter sido publicado lá em Grandes Heróis Marvel, número 19, ela foi republicada a primeira vez nos maiores clássicos do quarteto, no volume 3, e no primeiro volume do Ônibus, como você falou, né, do quarteto por John Byrne, foi republicada essa história. Não. Que aí saiu originalmente em Fantastic Four 249 e 250, né? Ô Marcos, isso não saiu nenhuma antologia, nada que a Panini lançou aí de quarteto? Não. Não, saiu mesmo.
Se bem que a Panini nunca gostou muito do Quarteto Fantástico, venhamos e Pois é, convenhamos, não, né? aqui pelo menos segundo o Guia dos Quadrinhos, né, do Edson Diogo, essas duas edições foram publicadas só nessas três edições aqui no Brasil. Pois é, um gibi, como diriam os entendidos, seminal. E essa cena, bicho, do Coisa, jogando o gladiador pelo prédio, o gladiador joga ele no chão, pega um ônibus e joga nele. É outra que, pra mim, na hora, quando eu vi, lembrei logo do Superman 2, aquele que tem a luta contra os Kryptonianos, do Christopher Reeve. Ah, Quando sabe que eles usam o ônibus. Essa cena me lembra a cena que os Kryptonianos, o Zod, eles jogam um ônibus contra o Kal-El. sim. E ao contrário, o gladiador usando no Coisa. E tem uma piadinha visual, rapaz, aqui que eu tô vendo agora. Eu não sei se isso daqui foi o letrista, né? Ou se foi o próprio Byrne. Se vocês estiverem com essa página aí, o gladiador no primeiro painel joga o Coisa no chão, no segundo já tá no chão, suspende o ônibus, aí na traseira do ônibus tem um comercial, um autobus, um doorbus. Aí tem Things go better with. As coisas vão melhor com. Aí ele jogando o ônibus no Coisa. É. As coisas vão melhor com o ônibus. Aí, capô. Muito bom. Não tinha Muito visto, bom. não. Tá vendo aí? Não, essa cena do ônibus me chamou a atenção porque tem o. Como é que diz? Na pancada do chão, né? Tem a onomatopeia ali. E você tem também os eixos do ônibus, né? As rodas saindo, assim. Então aí você sente a pancada do negócio batendo no chão, né? Não tá só se destruindo, ele tá batendo mesmo no chão. Assim como quando tem aquela cena mais pra frente do capitão salvando a Aranha ali daquele noturno fake, né? Porque pra quem não leu, o que acontece é que o gladiador tá perseguindo os Skrulls no espaço. Os Skrulls explodem a nave, usam algum artifício ali, acabam caindo na Terra com o gladiador. E o gladiador chega no. Como é que ele chega em Nova York, como vocês bem falaram. Sai destruindo tudo, porque ele tá confuso ainda da explosão, da pancada toda que ele levou lá e acha que o quarteto são os Skrulls. Na verdade, os 4 Skrulls que ele tá perseguindo se transformam em X-Men e simulam ali os poderes dos X-Men para atacar ele, né? Enquanto ele tá confuso com os heróis da Terra. A gente vai ter a participação do Capitão, vai ter a participação do Aranha também. Podia ter mais gente até, afinal de contas é uma edição bem comemorativa, né? Mas mesmo assim o Burnie não deixou a dever em nada disso, não. Eu gosto pra caramba disso, porque, pô, mas você lendo isso aqui, gibizinho, na semana você lendo 249 e acaba desse jeito assim, imagina a molecada discutindo isso no recreio, na banca, até a próxima edição sair. Pô, isso é gibizinho, absoluto gibizinho, sabe? Não, é gostoso de ler, a forma como o Bernie lida com todo mundo. Ele já tinha essa altura aqui escrito o Capitão América, desenhado o Capitão América. Então a representação dele é muito boa, e é isso que eu ia comentar. A forma como o escudo ricocheteia ali na cena e tem a pancadaria toda. É bem legal a forma como ele usa o Aranha também, né? Então tudo tá bem encaixado aqui. Ele é aquele cara que, como poucos, né? Qualquer personagem que ele desenhasse ia sair bem, a não ser que fosse criança. Se for criança, realmente o Bernie não é muito feliz, não. E aí os heróis ao mesmo tempo descobrem a questão dos Skrulls e tem que partir pra porrada com eles e com o gladiador. Então é pancada pura. Aqui, eu cheguei na página de novo. É isso mesmo, já tem que. As coisas vão melhor com e porrada. E tem essa notapéia zona, os pneus voando e o gladiador comemorando a vitória dele, né? Isso é no finalzinho da 249. Eu fico besta assim de ver como é orientado para ação mesmo, cada cena, né? Não tem tantos quadros por página assim, mas a história rende. Quando você termina essas 25, são 22 páginas da primeira e 40 da segunda história. Parece que foi um arco de 8 edições lançadas hoje em dia, né? É Então, correria o tempo todo. É correria o tempo todo, é ação o tempo todo, mas você não acha que é assim, digamos, não é corrido no sentido de atropelado, não é corrido no sentido de que não tem ritmo, não tem importância, não.
é ação do talo o tempo todo. Só tem uma paradinha ou outra aqui e acolá quando os personagens estão tentando dialogar, mas é um ritmo frenético. E agora, funciona. Não, e assim, já, é o domínio da narrativa da coisa, né? Você vai ter aqui, ó, eu tô na 250, aí tem uma página com 3 quadros tem uma página de um splash page da Tempestade Skrull com um anjo Skrull atacando o gladiador. Um quadro só, beleza. Aí na página seguinte o Tocha chega e confronta o anjo, três quadros só. Aí você chega mais algumas páginas na frente, o anjo vai arremessar alguma coisa no Tocha, né? Parecendo uma lança de escombros lá do prédio que tá sendo destruído. O Tocha se abaixa, né? Se desvia, como diz o povo, e acerta no Skrull que tá personificando o Ciclope, que tá atrás dele. Aí são 5 quadros de timing assim do Ciclope caindo, né, pra perceber que é o Skrull. Isso dá uma pausa na história, bicho, assim. É porrada, é explosão, é o gladiador sendo nocauteado, isso aqui. Aí ele vai e dá essa quebra, uma página inteira pra você ir entendendo que ali, quem não tinha percebido ainda, né, que é o Skrull. Isso é muito legal de ver, assim. Isso parece besta, parece simples que é gibizinho de heróizinho, mas tem muito gibi aí premiadíssimo que não chega aos pés disso em narrativa. Tem gente que acha que é só colocar 9 quadros por página ou colocar um baita desenhista, colocar umas transições inteligentes assim, mas não, bicho, nessa simplicidade que os caras ganhavam a gente. Hoje em dia, infelizmente, tem poucos que fazem isso e não tô sendo saudosista, não. A gente lê toda semana aí uma quantidade boa de gibizinhos e a gente não consegue achar isso. Quando acha, né, Joel, como a gente comentou essa semana aí do gibi do Cavaleiro da Lua, o Jerry McKay fazendo maravilhas, a gente vibra. E que não está sendo reconhecido, que é isso que eu acho inacreditável. Você vê coisas daqui que são até premiadas, não que eu dê muito valor a prêmio, não, porque assim, eu vou falar um negócio, é tipo, vamos dizer, o Oscar, aí você vai espelhando o Oscar para o Eisner, ou prêmios aqui nacionais no Brasil mesmo. Rapaz, eu sei, tudo bem, ok, um reconhecimento e tal, mas às vezes esses prêmios, eles são dados por pessoas que estão com uma visão ali meio comprometida. Eles têm os compromissos deles, e eu não estou falando não é de corrupção, por assim dizer, não, mas é uma visão comprometida. Ó, não, peraí, eu não vou fazer uma premiação, não vou reconhecer uma coisa que é um gibizinho super-herói, não. E ainda que seja, tem que ser de um cara que corresponda a tais e tais critérios, e do tipo. Aí como você falou aí, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que há alguns anos tinham falado do Sankif, que eu até gosto bastante do Sankif, tanto no começo do Sandman, quanto depois quando ele ficou bem expressionista, bem estilizado. Mas o Sankif, por exemplo, foi falado que ele saiu do Sandman no começo, porque ele não estava querendo desenhar tanto narrativa, continuidade de narrativa propriamente dito mesmo. Ele queria fazer belos pin-ups, o que não é problema, não tem problema nenhum não, porque se os pin-ups realmente forem bonitos, os painéis, ótimo. Mas o problema é que, se você quer uma história que vá levando você de um lado para o outro, bicho, tem pra onde não. Você pega aqui, ó, essa página aqui. Você estava falando do combate, né, do anjo e tal. Eu tô voltando aqui para essa página que o Skrull, disfarçado do Noturno, ele derruba o Homem-Aranha e tá prestes a dar uma dentada no pescoço dele. A página seguinte, meu amigo, isso é um espetáculo narrativo. E olha que o Byrne, ele não tava nem com aquele apuro que ele tinha na época dos X-Men, que era muito mais, assim, sofisticado o desenho dele, era mais, não, aqui ele tá até mais solto. Ele mesmo fazia, acho que ele fazia a arte final dele aqui, não tenho certeza, mas parece que era ele que fazia a arte final. Tá um pouco mais sujo e mais rascunhado. Mas, meu amigo, a composição da cena, a narrativa, você vê o escudo do Capitão América passando, Sim. batendo numa parede, derruba o Noturno, todo envergado, batendo no queixo, enquanto o Aranha tá caído lá. O escudo Sim. bate no outro painel, já sobe pra mão do capitão que tá lá, com aquela pose meio de filme de cowboy, de faroeste, como quem já tá desafiando. O outro painel já muda para as costas do capitão, você vendo o Noturno partindo para cima dele. Na sequência, ele derruba o Noturno e é nocauteado pelo braço do Colossus Falsier. Rapaz, uma página dessa é uma aula ele pega o leitor, joga para um lado, puxa para o outro, vai para o outro. Você vai. Quando você percebe, você quando era criança talvez não percebesse, mas você sentia isso. Você está sendo levado de um lado a outro da página. Tem profundidade, tem, como eu falei, gravidade.
Não é aquela coisa solta como se os personagens estivessem flutuando numa página. É, vou fazer um comparativo com um cara que eu até gosto da arte dele. Mas, por exemplo, agora na Era de Krakoa, eu comecei a evitar os gibis que ele desenhava, o Fio Noto. Eu gosto do traço dele, eu acho a arte dele tem aquela coisa bonita de não ter quase sombreado. Ele faz assim uns momentos bons, tal, de diálogos, assim. Mas se você pega um gibi do Fio Noto e pega um gibi desse, o gibi do Fio Noto parece que é assim. Alguém recortou um monte de figurinhas e colou fez uma colagem que não tem sentido de ser, não tem motivo de ser. É o tempo todo o personagem de frente para a câmera, digamos que é o painel, é a câmera do leitor, é o personagem sempre de frente para o painel olhando para o leitor. Quando está conversando com o outro, você não tem dinâmica, não tem movimento. É absurdo a comparação. É Isso é exatamente isso, verdade. assim, o Noto, ele tem um traço bonito, concordo, ele tem uma coisa assim, agradável até, mas ele tem essa coisa do Talking Heads, né, como chamam os americanos, as cabecinhas falantes. Ele faz qualquer coisa parecer um chá da tarde com duas idosas conversando, sabe? O assunto pode ser interessantíssimo, mas são só duas idosas conversando, isso não é gibizinho. É o que eu falei também na época daquela guerra de piadas e charadas, eu acho que é esse o nome do. Que eu soube lá do. Que eu soube não, o arco, né, do Batman do Tom King. Que assim, bicho, o Michael Janin é um desenhista lindo, 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 mas ele também padece desse mesmo problema do Fio Noto, né? Ele não consegue dar uma dinâmica assim bacana. Tem até páginas bonitas, sim, mas não consegue botar você na cena, né? Ele não consegue fazer o escudo do Capitão ricocheteando assim como tá esse segundo quadro dessa página que você tá falando, João. Ele não consegue manter uma câmera, a câmera do espectador no mesmo lugar, que isso também é uma coisa que dificulta quando o desenhista não sabe fazer, né? Ficar mudando o ângulo a cada quadro de uma forma que não fica fluida o entendimento do que está acontecendo ali. Você vê nessa página mesmo aí, para quem tiver com ônibus ou alguma coisa assim, é a página 15 da edição 250. O capitão dá o soco no noturno e no mesmo ângulo vem o braço do Colossus atrás dele, assim, sabe? Então você entende que ele foi pego de costa mesmo, né? Não precisava nem estar o balão ali, tem alguém atrás de mim, sabe? Ele foi pego de costa, você tá vendo ali que não mudou a câmera, né? A linguagem visual é bem feita. O Michael Giannini não tem isso, e agora você tem um outro cara que eu acho que em termos de traço pode ser comparado a ele, que tem isso, que é o Russell Dalterman, que além de capas muito bonitas da Marvel, ele fez ali a Thor, né, Sim. do Jason Aaron. E o Dalterman fazia isso com uma brutalidade, bicho. Cada página linda, assim, sabe? Não só layout, mas narrativa também. E isso é raro hoje em dia, né? O cara que. O Dev Malik, Prav Manik, acho que esse é o nome do cara que desenhou essa última edição do Cavaleiro da Lua que eu já estávamos elogiando. O cara faz uns quadros também, assim, umas sequências muito boas. O Pepe Larraz faz isso também, ó. Tô citando vários aqui, mas infelizmente é a minoria absoluta. Como é o nome, Joel, daquele cara que tá desenhando, ou é mulher, eu não sei, tá desenhando o gibi da Batgirl que você me recomendou, que é muito bom mesmo. A gente tem que falar dele aqui no Pilha um dia desse. Deixa eu ver aqui, eu só tô lembrando o nome do roteirista, que é o Trombal, né? Trombal, é isso? É. Brombal, sei É. lá. Acho que é. Porra, bicho, tem uma sequência de luta no trem, eu até postei as imagens lá, lembrei um pouco aquela cena do Batman Universo, né, desenhado pelo Canhelada da Patrulha do Destino, como é o nome dele? É o Tom Enfim, Welling? Não, não, que o Bruno não, Redondo não. também faz umas coisas assim, mas é lindo e é gostoso de ver. Eu peguei aqui, mostrei até pra minha esposa também, ó, que bacana, e aí você ficou admirando mesmo, né, como o negócio é bem feito. A luta do trem, né, você tá falando? Isso. É, Final do é, primeiro arco, edição 5 eu acho. não é o 4, acho que é o 4. Takeshi Miyazawa. Miyazawa, Ah, isso. Isso, Take isso, isso. Brombal e Takeshi Miyazawa. Tate Brombal. É Benino ou é Benina, Benino? Faz boa pergunta, vamos Aí, boa descobrir. pergunta. Tate é um nome, eu não sei se é feminino ou masculino, né? Que me desculpem os É jovens, né? Menini. Eu ainda não sou da era dos pronomes, né? Ele dele. Mas enfim, voltando ao caso, é essa questão da arte, bicho. Olha, eu, sinceramente, eu só consigo rir. Eu não tenho nem raiva. Eu tenho um pouquinho assim de pena que eu só consigo rir
quando eu vejo essa galera do Brasil, tô falando do Brasil, que entrou num bonde de falar mal do John Byrne, ou John Byrne, e do tipo, não, esse cara aí, ele é superestimado, não, esse cara aí, ele nunca fez nada que prestasse, ele foi um problema nos quadrinhos, ele tem esse defeito. Eu não sei de onde foi que esse povo tirou motivo para criar alguma. Ele tem falhas? Tem coisas dele que eu acho horríveis, tipo a Mulher Maravilha dele eu acho um saco. Aquele Homem-Aranha ano um não, como é o nome? Aquela série que ele tentou nos anos 90 do Homem-Aranha, como é o nome? É, Hidden Years, não. Não. A Isa é dos X-Men, é horrível também. É outro. É aquele Sim, Maurício, mas tentando atualizar É, para os anos da origem do Aranha. saiu aqui logo depois do Anos Perdidos, não é não? capítulo um. Capítulo um. Aquele é horrível. Eu não vou negar os defeitos do cara, não. Mas, por exemplo, e aproveitando o momento, até para chorem haters do John Byrne, o pessoal aí que tem zero entendimento do que é quadrinho, zero. Essa galera aí que vive falando mal, o camarada agora, o humilhado vai ser exaltado. A Sim, Marvel fechou um acordo agora para publicar oficialmente uma coisa que ele fez na lambuja. Ele começou a fazer, publicar no site dele, o blog dele, acho que é o Byrne é o Robotics, fórum. É o é no fórum fórum. Byrne É. Robotics, né? Ele começou a publicar páginas no lápis de como ele gostaria que tivesse sido Uncanny X-Men a partir de Uncanny X-Men 142, porque a última edição dele acho que é 143, né? Então deve ser a partir do que seria 144. Na verdade, assim, é como se fosse o que aconteceria se John Byrne tivesse continuado nos X-Men e não tivessem matado a Fênix. Isso nos anos 80. Então ele fez, acho que foram 32 edições, página a página, publicando, sem ganhar R$ 1. Foi uma coisa assim, eu não sei se tem precedente disso daí. Um cara do quilate dele, um grande nome dos quadrinhos, que trabalhou tanto para Marvel quanto para DC, quanto para Carlton, para Dark Horse. Ele pegou um grupo de personagens, pegou uma propriedade que era da editora, e por conta própria ele fez 32 edições. Isso E virou não meio que foi uma. processado. Não, escuta, não foi processado. Isso virou meio que era uma lenda do tipo, cara, é verdade, foi ele mesmo. Tem gente que nem acreditava. E aí teve gente que pegou esse material, arte finalizou, jogou o nanquim por cima. Teve gente que pegou isso daí, imprimiu e vendeu. Isso estava sendo Sim. vendido assim, nos submundos da internet, com encadernações. Era uma coisa assim surreal. Aí quando é agora, na San Diego Comic Con 2025, a Marvel anunciou. Agora, ela não vai ser publicada pela Marvel, é por uma editora que é chamada Abrams, é isso? Tu tá sabendo disso aí, Maurício? Não, eu não peguei muito detalhe disso ainda não. Eu acredito que seja outra companhia, outra editora, que ela já publicou alguns materiais em parceria com a Marvel de maneira semelhante. Ela pega o material da Marvel e ela mesma publica. Aí vai publicar em 3 volumes as 32 edições desse trabalho do John Byrne, que se chama X-Men Elsewhere, né? Elsewhere, isso daí, numa tradução, numa adaptação, ficaria o quê? Outra época, seria o quê, Maurício? Qual é o trocadilho aí? É ser um outro quando, né? Outro quando, né? É. Enfim, É aí uma brincadeira agora, com. É uma brincadeira com Elsewhere, né? Elseworlds. Elsewhere é assim. Enquanto isso, né? Elsewhere seria em outro momento. Ao invés de ser enquanto isso, é eu só o que devia ter sido, né? Na cabeça dele. aqui no Brasil, em uma panelinha de pseudo gibizeiros e comentadores de quadrinhos, deve estar tendo ardência, choro e ranger de dentes. Alguém nesta terra que sabe zero dos X-Men. Eu quero ver isso no Brasil. Se isso vier para o Brasil, meu amigo, vai ter imolações. Vai ter gente tentando cortar os pulsos com fio dental. E é curioso, viu, isso, Joel, que você falou de gente que imprimiu e tudo mais. Tem impresso em português, não sei a qualidade disso, não sei quem foi que traduziu. Se não me engano, tem dedo lá ele de. Pô, como é o nome dele? Ah, se não me engano, tem dedo lá ele do nosso amigo Von Deus. Não sei, eu sei que ele fez uma live com o Daniel lá do Poptopia falando desse gibizinho também. Acho que eles não gostaram muito lá não. Mas existe um site aqui que o Marquito vai linkar, sob pena de
pra gente ser processado, né? Mas não, existe esse A gente não, você. Não me envolva nisso. a questão a questão legal aí, né? Porque nem a Marvel processou ele. Mas ele não tá ganhando dinheiro, você tá ganhando dinheiro com isso. Aí, opa, não, isso aqui é só para cobrir os custos, não sei o que, não sei o que lá, então não tem lucro. E aí vai nesse. Não é tão simples assim, tá? Como nada no direito americano é simples mesmo. Mas se aproveitar aí disso para fazer essa brincadeira aí de imprimir o Elsewhere, né? E acho que foram 3 volumes mesmo. Tal como vai sair lá fora agora, né? Vão ser 3 volumes também, de 10 edições mais ou menos. Agora, a gente fez essa cobertura toda, estamos focando no Burnie, que enfim, ele está sendo homenageado, né, o honrado desse nosso papo. Eu tinha conversado em off com o Marquito antes da gente começar, para a gente brincar um pouco também com uma coisa, que ele meio que, ele já tinha ensaiado essa história do quarteto contra o Superman da Marvel, que é o Gladiador, lá nos anos 70 com o Jim Shooter. Aquela história, Maurício, que a gente falou dos Vingadores em outro bate-papo. Conde Nefária, numas de Superman do Paraguai, dando um cacete nos Vingadores. Foi desenho do Bernie. Aí Sim, ele vai fazer isso do quarteto, né, contra o Gladiador. E a capa do número 249 de Fantastic Four, de 1982, tem o Gladiador segurando coisa no ar, aí caído ao redor dele, né? O Senhor Fantástico, Tocha Humana, a Mulher Invisível. Ele homenageou-se, acho que 5 anos depois, 6 anos depois, na DC, quando ele foi escrever o Superman e desenhar. Com aquela capa que também ficou linda e clássica, quando o Superman encontra pela primeira vez a Legião, no sim. pós-escrito. Que aí ele pega os análogos da Legião, né, para o quarteto, que é o Brainiac 5, que é o gênio, como o Senhor Fantástico. Aí tem o Bloco, que é um alienígena de pedra, semelhante ao Coisa, né? Ao invés da Mulher Invisível, tem o Rapaz Invisível, o segundo Rapaz Invisível, o Jax Foccart, e no lugar do Tocha Humana tem o Cabeça Quente da Legião, que é o Solar, né? Que é o Samboy no original, e no Brasil ficou Solar. Então é o Berniverso, né? Sim, inclusive, existe uma montagem muito legal com essas 2 capas aí, que vocês vão ver na nossa vitrina, que é o Superman, uma sobreposição dessas capas, né? E é o Superman dando esse cacete aí no Quarteto Fantástico. Virou uma coisa só, né? Pois é, e é isso que eu queria saber, porque vocês acham que esse é essa história que a gente escolheu, ele é uma boa representação do Superman para para a proposta que a gente teve aqui de fazer esse crossover? Vocês acham que funciona bem como funcionou como uma versão distorcida do Quarteto Fantástico, aquele encontro do Superman com o Hank Henshaw? Você acha que o Gladiador funciona bem como Superman para essa história do quarteto, Maurício? Eu traço vários paralelos aí, primeiro porque são representações de personagens fundacionais dos quadrinhos, mas que são vistos aí nessas aparições como vilões, né? Ainda Sim. que tenha mais nuances na questão do Hank Henshaw e seus companheiros, porque eles estavam ali vítimas daquela situação, né? Mas você tem ali uma questão dele se tornar o vilão ao longo do tempo. E aqui o Gladiador não é bem o vilão, né? Ele é um antagonista dos X-Men, muito bem utilizado aí nesse momento, mas que acaba sendo caindo no topo, né, do herói controlado mentalmente. Eu já acho que Então, funcionou até o, melhor. o- então você acaba tendo aí, como o Superman também já apareceu diversas vezes nessa situação, como um herói controlado para testar a força do personagem que ele está enfrentando, ou até com uma dificuldade que ele está passando ali no momento. Recentemente, nos quadrinhos atuais da DC, ele estava sob um envenenamento de kryptonita vermelha também, né? Estava deixando ele furioso e tudo mais, então vai muito nesse tropo aí. Eu acho que sim, Marcos. Eu acho que cada um com suas qualidades aí, a principal qualidade aqui sendo o Bunny, é claro, mas entregando uma historinha bem, bem boa mesmo de se ler que ficou marcada, né? Eu acho que se você leu na época você curtiu, quem pegou agora para ler pelo ônibus do Quarteto Fantástico, pegou em sebo, enfim, vai gostar também porque
é um belo gibizinho, bicho. E, de novo, né? A gente tem que entender que isso aí é gibizinho feito para sair um por mês e você ficar ali especulando e você vibrar com aquilo ali. E ele, o papel principal dele é fazer você comprar o próximo, né? É, a droga tem que continuar dando a fissura. E, porra, você, moleque, lê isso no meio. Me diz se você não fica doido pra ler a próxima edição. É bacana demais. Mesmo quando acaba, você diz, porra, que gibi bom. O que será que vem depois, né? Acabou a 250, fechou a história. Tem uns extrazinhos ali, porque é a edição comemorativa. E o que é que vem depois? Pô, isso é bacana demais. Eu acho isso a arte do gibi. Eu E respondendo ao você, que o Joel? Marquito falou, respondendo ao que o Marquito perguntou, eu acho que funcionou melhor essa do Byrne no quarteto do que mesmo a do Jurgens em Superman, porque a do Jurgens é legal, eu gosto. Mas, cara, é o Jurgens, bicho. O Jurgens, ele é bom dentro do seu quadradinho. O Byrne é outro nível. É totalmente outro nível. Você pega essa história do quarteto com o Gladiador, é fanservice. Você tem ele fazendo super sopro, você tem ele fazendo pose com a mão na cintura. É fanservice do Superman levantando prédio, de veículo, de ônibus tal. Você tem essas coisas. É literalmente, ele consegue brincar com isso sem pressa, tranquilo. Faz lá a brincadeira dele do Superman, dando um cacete no quarteto, um Superman genérico. Na do Jurgens, ele nem na época, cara, principalmente naquela época, ele ainda não tinha um domínio narrativo tão bom. Você vê que ele às vezes perde tem barriga, o texto dele, a narrativa dele, por mais que eu goste. Claro que eu acho bem legal. Naquela época do Vida Kryptoniano e o que aconteceu na sequência, eu gosto. Mas você vê assim, é a diferença de um cara que tem o domínio praticamente perfeito do meio e outro cara que é um esforçado. O Jurgens, ele é esforçado. O Byrne não, cara. O Byrne é mestre, né? Já era nos anos 80. E aqui é o Byrne matando a vontade de fazer o Superman antes de assumir o Superman, né? Mandando recado. Ele só foi o Superman, ele só foi pro Superman depois que saiu do quarteto, né? Depois dessa história aí, eu acho que ele foi 4 ou 5 anos depois, nessa faixa. É a data de publicação, a data de capa da Quarteto Fantástico 250 é de janeiro de 83. Então, ela deve ter saído nos Estados Unidos lá para novembro, outubro, novembro, não é isso? Que é mais ou menos uns 2, 3 meses Não. de diferença, né? Então, deve ter saído no finalzinho de 82, em outubro, novembro, com a data de capa de janeiro de 83. Sim, É, mas como vocês falaram, me permita eu futucar no, no podcast anterior, que foi Superman, com o análogo do quarteto, você perguntou ao Maurício, ele já tinha assistido, sobre o filme do Superman, né? Vamos futucar ele aí do filme do quarteto. Pois é, eu ainda não consegui assistir. Se tudo der certo, irei assistir no dia posterior a essa gravação, né? Estamos gravando numa terça-feira, então talvez na quarta-feira irei assistir. Mas, mais uma vez, daqui de nós três, quem assistiu ao filme foi Maurício Dantas. Então, Maurício Dantas, mais uma vez, sem spoilers, né? Dando uma impressão geral. O que que você achou do filme do Quarteto Fantástico? Cara, eu gostei mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Apesar do Pedro Pascal. Vou deixar claro aqui, de logo, né? Tenho sim um rancinho dele. Infelizmente não, Mas o teu ranço com o Pedro Pascal equivale ao ranço do Joel com o James Gunn? não. É dedinho no pé aí, perto do Joel. Não, veja, concordo, cara. Acho chatinha essa coisa dele ser o queridinho, que não sei o quê. Tem esse visto aí, ao que parece uma campanha de difamação dele. E aí tem fãs, e tem que hoje em dia tudo tem que ser o maravilhoso, o sensacional. É o vilão, né? Não existe meio termo. Não existe meio termo, é. Outro dia mesmo eu vi aí, mas eu descobri que o Jamie Adams, né, que é o escritor do Lanterna Verde, que o Joel não gosta, mas eu gosto, ele segue fulano de tal que é trampista no Twitter. Eu já não gosto mais, não vou comprar mais o gibi, vou cancelar a minha Comic Shop. Sabe, porra, peraí, né? O Adams? Oi? O Adams? Jeremy Adams? Jamie Adams. Não, eu gostei, pô, do trabalho dele no... Ele fez o Flash, não foi antes? Ele tem feito o Flash, Sim, não foi? O Flash, isso. tava ótimo. Bom, mas enfim. E aí você tem essas presepadas aí, eu não entro nisso não. Minha queixa com o Pedro Pascal, claro, é chato, você viu? O cara tá fazendo tudo ao mesmo tempo e tem até vários memes aí, né? Pedro Pascal vai ser o Ciclope dos X-Men do MCU, Pedro Pascal vai ser a Tempestade dos X-Men do MCU, mas enfim.
Pedro Pascal vai ser todo mundo, né? Até o Batman do DCU aí. Mas aí convenhamos que a culpa não é dele, né? Não, aí também Estão contratando e querem pagar, errado ele não Não, tá. ele tá certo. Eu também. Eu sou língua presa, eu sempre me quem no podcast. Quem sou eu pra reclamar? Agora, eu acho que ele pra mim é um ator de uma nota só, sabe? Não tem essa expressividade toda. O melhor papel dele pra mim é Mandaloriano, que ele faz só a voz. Porque de resto ele é a mesma coisa. O papel mais diferente que ele fez talvez tenha sido o Maxwell Lord no Mulher Maravilha, 1984. E inclusive É uma traumatizou bosta. ele, né? É uma bosta, mas ele Ele não, pelo menos. ele não tirou o bigode nunca mais depois disso. Ele, Aquilo é um crime. Aquilo é um crime contra a humanidade. ele diz que depois ele se viu sem bigode naquele filme e se achou horroroso, então depois disso ele nunca mais tirou o bigode pra nada. Eu acho, aí me desculpe os fãs, mas masculinidade frágil é isso, né? Não é não gostar do Pedro Pascal. O Pedro Pascal achar que o bigode dele é mais importante do que qualquer papel que ele faça. E aí, meu amigo, se ele fizer papel de Buda, ele raspa os pelos da Buda dele, mas ele não raspa aquele bigode. E aí, e aquilo que eu falo assim, tem que ter request de Pantera Negra mesmo, porque, né, porque o Chadwick Boseman, que foi um puta Pantera Negra nos filmes, morreu que vai te aposentar a camisa 10, sabe? Não existe isso. Enquanto o James Bond teve aí, não precisa resetar o universo Marvel porque o Chris Evans saiu. Bota um outro cara pra ser o Steve Rogers e aí assumir o manto lá na frente, como aconteceu nos quadrinhos. Bota outro cara pra ser o Thor, se o Chris Hemsworth não quiser mais voltar, porque o próximo filme não vai ter piadinha, enfim. O importante é o personagem, né? A propriedade intelectual não precisa ficar renovando. A gente já viu quanto recomeço teve, ninguém aguenta mais. O filme do Superman não teve origem recontada. O filme do Quarteto agora também não teve origem recontada. Tem uma ambientação, alguns minutos ali de ambientação contando o que o Quarteto fez nesses últimos 4 anos. Mas não é uma coisa tão sintética como a gente já comentou aqui da origem do Superman em All Star Superman, né? Que isso é uma página, algumas palavras só e pronto, né? Reduzir ao essencial. Não é isso, mas também não é aquela coisa que, nossa, vamos começar do zero, contar de novo, vamos misturar aqui, botar o Doutor Destino na origem também, né? O Doutor Destino nem vai aparecer aqui de forma relevante nenhuma, né? Tem uma referência lá tiver, uma cena só, calma, não é spoiler. E a história segue bem. Eu acho que os quatro estão bem de uma maneira geral. Minha crítica, eu te repito, né? O Pedro Pascal, acho que é um hit que nesse corte final aí você vê que o filme foi bem mexido, infelizmente. Muita cena legal que tá nos trailers não tá no filme. E isso é meio chato, assim, porque é coisa que. Vou contar aqui, não é spoiler, mas pra você ver, quem viu os trailers, tem uma cena que o Reed se culpa pela vinda do Galactus, né? Porque eu provoquei isso, eu invoquei, testei os limites do espaço e ele me ouviu. E isso não tá no filme, né? Isso tira um pouco do drama da coisa, né? A gente tem o John Malkovich, que foi escalado como o Fantasma Vermelho, e você não vê o Fantasma Vermelho no filme, você só vê um dos macacos Fantasma Vermelho sendo jogado longe por um personagem lá. E isso segue de um jeito que o filme é corrido, mas eu acho que o grau de ameaça do Galactus está condizente com o personagem. A estética do filme, para mim, é a melhor coisa, sabe? Aquele passado retrofuturista, Jetsons, kirbiano. Podia ser até mais kirbiano nesse aspecto, mas é mais clean. E você tem um quarteto interessante. Eu gostei o Coisa visualmente, para mim é o melhor visual do Coisa toda. E aí eles cagam botando coisa de barba. E a Sul tá num nível de poder bacana, como eu mencionei antes, né? Não vou dar spoiler aqui, mas se for reclamar de Marvel Woke, porque tá botando Sue Storm e a família, não, a Sul há muito tempo já é uma líder de fato, né? De coração ali do quarteto, e ela faz esse papel bem no filme também. O Coisa é o cara ali, mais coração e emoção também, mas você quer ser amigo do cara, né? É o Coisa clássico mesmo ali. E o Johnny Storm nesse filme tá mais inteligente do que o Reed Richards, quando vocês assistirem vocês vão ver por quê. É isso, esse corte final ficou um Reed muito só diz, não sei,
talvez seja isso. Fiz vários testes e não cheguei a conclusão nenhuma, sabe? E você vê um Johnny sendo mais assertivo nisso. Todo mundo ali sabe mais o que fazer do que o próprio Reed. Faltou talvez umas duas cenas ali para mostrar que, olha, quantos avanços dessa realidade aqui, né? Esses carros voadores, essa estética retrofuturista aqui tem a ver com invenções que o Reed deu para a humanidade. Então ele só fica assim, você sabe que ele é genial porque ele é genial, porque ele sabe que ele é genial, sabe? É tipo o Claremont toda hora dizendo que a Orwell é fodona, né? Diga menos, mostre mais. Mas ela é. Oi? Mas ela é. Não, ela é, sem dúvida, mas tem escritores que mostram que ela é. Tem escritores que só ficam dizendo, olha como ela é foda, né? O Al Ewing, recentemente, inclusive, mostrou uma tempestade fodona, né? Sem ter que ficar dizendo toda hora que ela é fodona. Mostrou, tá lá. Agora, é blasfêmia, né? Eu falei elogiar o Al Ewing e criticar o Claremont, mesmo tópico, mas fica aí fica aí eu tenho que errar em algum momento. E, e é isso, bicho. Eu acho que o Galactus tá muito bom, tá muito bacana, assim, bonito e nível de poder, nível de ameaça também, né? Eu assisti com o meu neto e ele ficou na ponta da cadeia, assim, né? Com a ida à nave do Galactus, as perseguições, a surfista prateada tá sensacional. Não incomoda nem um pouquinho, não tem nada a ver se é mulher, se é homem e tudo mais. Você vê, é uma surfista que surfa mesmo. Tem cena dela surfando pelo espaço em momentos ali, né? De atração gravitacional e fogo e explosões. Isso é linda. Visualmente o filme é muito bonito. Os efeitos são legais. Eu confesso que eu gostei muito do Superman. Acho que o Superman é um filme com bastante coração, né? E bem gibizinho, mas esse aqui é bem gibizão. Podia ser melhor, eu acho, se fosse um pouquinho mais longo, menos corrido. Acho que cortar uma coisa não precisava ter cortado para dar um tempo aí, que não sei porque foi tão curto de filme, cabia mais. Mas visualmente, eu acho que os atores estão legais também. A promessa ali, eu acho que a Marvel jogou bem com aquela cena extra de Thunderbolt, sabe? Deixou uma tensão no ar de como o filme ia acabar, que isso acabou mexendo também com quem assiste, achando que as consequências seriam muito mais pesadas. Então, vale a pena, recomendo mesmo. Eu assisti duas vezes, né? Ganhei um ingresso aí para assistir uma segunda vez e acabei percebendo vários detalhezinhos assim. E vi também no Twitter, acho que a Gwen até mandou lá no grupo esses dias. É a diferença do IMAX para o normal, né? Tem uma hora que o Galactus chega na Terra, como mostra assim a proporção do Galactus em relação à Terra. Fica muito mais legal no IMAX ou IMAX, como preferir. E deu vontade até de ver de novo, mas infelizmente eu não sou uma mina de dinheiro, não tô comprando gibizinhos e bonequinhos, não vai dar para ver esse filme de novo. Ainda mais em IMAX. Mas e recomendo. as cenas pós-crédito, vale a pena? Tem Não. quantas? Não, tem duas cenas, tem uma cena logo no. Acaba o filme, tem uns créditos, e aí 2 minutos depois tem uma cenazinha, que aí vai ligar com o Avengers Doomsday, né? Que eu acho é uma ideia de gênio que eles estão levando pra frente isso aí. E a segunda é bem brincadeirinha, assim, bem bobinha. Eu conto depois pra quem quiser, manda DM lá no Twitter. Mas se você tiver apertado pra fazer xixi, vá fazer seu xixi e veja no YouTube depois. Mas as duas cenas, né? Não tem muita coisa depois, não, né? Mesmo aqueles gráficos de pós-crédito, assim, não são tão bacanas, não. E uma nota só, aí eu saí do cinema essa primeira vez que eu assisti o filme e vi que a Panini, pela primeira vez, acho que na história da humanidade, né? A Panini Brasil aproveitou o hype certo de um filme e lançou a ediçãozinha especial da Fundação Futuro, que é uma coisa diferente no filme e que apresenta o Quarteto Fantástico. E aí eu acabei comprando R$18 e alguma coisa. Deixa eu pegar ela aqui. É R$18,90, R$16,90. E é bem bonitinha, né? Aquela capa com verniz, não sei o que. O Fionoto, que a gente falou há pouco lá, refazendo aquela capa do Quarteto lutando contra o Giganto, né? Saindo do buraco no meio da rua, mas com os uniformes do filme, visual do filme e tudo mais. E para minha decepção, quando eu abri o gibizinho, escrito pelo Matt Fraction e desenho do Mark Buckingham, dois artistas que eu não faço questão. Mas tem uns extrazinhos legais, uns textos assim, bem como se fosse uma revista mesmo
de divulgação do quarteto, né? Tem uns esquemas do Fantastical, tem umas entrevistazinhas, e aí por isso vale. Eu acabei comprando porque gostei do filme, primeiro, segundo, porque eu fui meio assustado, né? Meu Deus, a Panini fez uma coisa certa, vou prestigiar. É tão raro que vale a pena, né? Lá no futuro, quando os jovens reclamarem da Panini, esquecer aí que eu fui pioneiro nisso, eu vou dizer, mas tem um acerto deles aqui. Aí tá lá o gibi carcomido pelo tempo, mas com a data de lançamento certinho. Bom, eu acho que é isso, né? Provavelmente quando você ouvir esse podcast, você já vai ter assistido o quarteto, porque nós atrasamos a publicação desse podcast, era para ele ter saído na segunda-feira passada, mas a vida adulta nos impediu de gravar esse podcast antes. E é isso, eu acho que falamos um bocado desse crossover, foi uma pauta bacana. Obrigado, Joel, pela sugestão de pauta, você às vezes acerta, né? É raro, mas acerta. Então, muito obrigado, viu, Joel? Esse é o nível dos meus fãs, percebam. E é isso. Algo mais a acrescentar, Maurício Dantas? Eu só quero saber se o Joel também tem hate com o Pascal ou se ele vai ver esse filme com menos hate do que veria Superman. Não, Aliás, bicho, viu Superman, Joel? não, primeiro do Pascal. Eu acho ele um tipo de ator. É um ator simpático, bicho, é um ator carismático. Eu não entendo o hate, não. Eu sei que tá tendo desgaste porque ele tá aparecendo em tudo. O erro dele foi ter aceitado fazer aquela porcaria daquela aberração que chamaram de Maxwell Lord na Mulher Maravilha. No Mulher Maravilha 1984. Aquilo ali é uma atrocidade. O único erro dele. Mas eu gosto da maneira como ele atua. Agora, falando do filme do Superman, bicho, sinceramente, eu sei que vocês brincam muito essa questão, porque eu tenho um ódio de James Gunn pelo que ele fez com Guardiões da Galáxia, ok. Mas eu tava querendo, bicho, que ele fizesse o filme do Superman é, sem fazer porcaria e tal. Fui assistir de coração aberto, ganhei os Foi não. ingressos. Foi não. Ó, escute, eu ganhei os ingressos, um amigo, esse mês de julho, agora mesmo meu aniversário, eu ganhei o ingresso do amigo. Ganhei a carona de ida e de volta. Só faltaram pagar a janta pra mim, mas eu comi logo em casa que eu sou humilde. Mas, bicho, eu fui assistir o filme, eu digo, eu quero que esse filme me surpreenda. Aí começou, ok, ação, beleza. Aí já começa, mais na frente, já começa as presepadas. Rapaz, sinceramente, eu não sei como é que o povo dá tanto critério a um cara que nem James Gunn. Ao final do filme, a minha impressão, a minha pessoal, é que é o seguinte, ele pegou um monte de cena, saiu derrubando uma sobre a outra, assim, de sequências, tal. É uma coisa atropelada, é uma coisa que não tem uma cadência legal, não tem uma narrativa legal, não tem uma transição legal. É aquela coisa, uma coisa caindo por cima da outra. É uma loucura. E a tal cena, que quando eu vi os trailers, eu fiquei revoltado com a cena, mas o pessoal, não, mas tem que ter o contexto tal. A cena da Lois entrevistando o Clark como Superman, que ele vai dando piti, bufando, virando olhinho, levanta, aí começa a dar esporro nela e gritar. Não, eu vi. Aquilo ali seria uma cena, ok, muito boa se fosse com qualquer outro personagem, menos com o Superman. Clark Kent. Aquilo ali não tem uma versão daquele cara, desse personagem, que seja condizente com aquilo ali. Rapaz, até a versão do Zack Snyder, que cometeu aquela porcaria de quebrar o pescoço do Zod, nem aquele Superman ali depressivo, angustiado e o mundo não me quis, nem ele faria aquilo de estar dando esporro na Lois, bicho. E o pessoal, não, mas esse daí tá dentro do personagem, nossa, sentimento lindo. Aonde? Ele não entendeu, não. E no final. Você tá defendendo o Superman que deixou o pai morrer porque o pai não queria que ele revelasse a identidade secreta. Você é o cara que deixaria o esquilo morrer. Ei, escute. Eu tô falando, é justamente o Superman que quebrou o pescoço do Zod, tá errado. Essa cena do esquilo é um deboche, enfim. Já foi pra debochar mesmo. Vocês não entenderam. Nossa, o James Gunn ele quis mostrar que ele se importa até com a vida do esquilo. Não, aqui foi um deboche com a cara dos bestas. Ele tá tirando onda com a cara de vocês. Ó, Tá tirando com a sua cara. bicho, horrível, horrível, horrível. Horrível. As cenas de ação, ok. Agora, vou ser justo. Eu falei isso para o Pablo Casado, nosso amigo, que foi ele que me presenteou com o ingresso. Eu digo, tá, você quer ver uma coisa que vai dar certo, vai ser ouro, se ele fizer. Se o James Gunn fizer um filme da Liga da Justiça Internacional, a Liga do Demates com o Giffen. Se ele fizer um filme dessa liga, por quê? O James Gunn é um maloqueiro. Ele é um desmoralizado.
É um maluqueiro. Então, um gaiato. Ele é um gaiato. Se ele fizer um filme da Liga Internacional, daquele jeito que era nos anos 80 para os anos 90, bicho, aí eu assisto, vou aplaudir, vou elogiar. Por quê? Deu para notar o que ele fez com o Gardner ali, o pouco que ele brincou com a Mulher Gavião, que de Mulher Gavião não tem nada, aquela dali, enfim. Mas se ele for fazer uma coisa escrachada, aí vai ser ouro. E a Liga Internacional se propõe a isso. Então, eu acho que seria o melhor. Era bom que ele deixasse o Superman em paz, botar o Superman na mão de outro diretor. Bom, aí você escutou tudo que o Joel falou, é exatamente o contrário. E é isso, né? Para poder a gente terminar o podcast, Maurício. Não vamos dar muito mais espaço, não, senão você elogiou ele aí, e aí já se sentiu no direito de falar esse tipo de coisa. Vamos resolver aqui depois. Vai ter um podcast a capela, solo, chamado Verdades. A verdade que há. Né? Tá certo. Bom, é isso, né? Mas não vou perguntar se tem mais alguma coisa pro Joel, porque vai que ele vai falar mais besteira ainda, então melhor não. Vamos chega, né? Vamos dormir. Aqui, né? Vamos dormir. Bom, é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br